Muito bem, já estamos de volta com o Gazeta Entrevista no oferecimento da Auto Acre. Olha, você que quer trocar de carro, quer comprar o seu carro 0 km, escolha um modelo da Kia. São veículos com 5 anos de garantia, com a mais avançada tecnologia automotiva, um design moderno, vários modelos à sua escolha e ofertas sensacionais para você começar o ano com um carro 0 km. Passa lá na Auto Acre, fica na via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. E eu começo o Gazeta Entrevista de hoje recebendo aqui a vice-governadora do estado, Nazaré Araújo, que nas últimas semanas esteve como governadora em exercício. Desde o dia 3 de janeiro, que a vice-governadora assumiu o cargo e entregou nesta quarta-feira com o retorno do governador Tião Viana. E a vice-governadora vem aqui conversar conosco, fazer um balanço desses dias em que ela esteve à frente da gestão e também falar um pouco da história, né? A vice-governadora tem um aspecto interessante. Ela é filha do primeiro governador eleito democraticamente no Acre, José Araújo. Boa noite, vice-governadora. Muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Antes de começar a falar da gestão, eu quero destacar aqui um aspecto interessante, um aspecto histórico, né? A vice-governadora fez a gentileza de nos trazer aqui alguns objetos que foram usados pelo pai dela, o governador José Araújo, e esses objetos são verdadeiras relíquias da história do Acre. Por favor, fique à vontade, governador, vamos apresentar aqui para o nosso telespectador e falar um pouco desse aspecto histórico, né? A história da sua família se confunde com a história do estado. Eu fico muito honrada em estar aqui com você nessa noite, você oportunizar que as pessoas conheçam mesmo um pouco dessa história que é do início do estado do Acre. Meu pai foi o primeiro governador constitucional do estado do Acre. Naquele momento eu digo que a eleição dele representou o fecho do movimento autonomista, a vontade do povo do Acre de se governar, de dar orientação e destino à sua formação, né, política. E foi uma eleição muito bonita. Ele fez a maioria dentro já do parlamento estadual. As pessoas tinham uma expectativa da implantação de grandes políticas públicas inovadoras. Ele era muito jovem, tinha 32 anos. Eu estou passando aqui a sua mão, trago um presente em nome da minha família, muito principalmente obrigado. Da minha mãe, Fico muito que honrado. É a guardiã desse acervo, é uma separata de uma revista de engenharia militar e que ela foi editada 8 meses depois dele estar no governo. Ele é empossado a 1º de março e sai, infelizmente, né, pelo golpe militar, em 8 de maio de 64. Ele entra 1º de março de 63 e aí essa revista é de 8 meses depois. Então tem algumas coisas, alguns aspectos do que ele queria fazer em termos da construção das estradas, da interligação dos vales, que a gente vê uma coisa tão atual, né, nos dias de hoje. Ele já naquela época Era um visionário, queria integrar o Acre. Exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha queria só. revolucionar no aspecto da educação, da assistência da saúde. Deixa eu mostrar para o telespectador. Pelo menos a capa dessa revista, Acre. olha, isso é uma publicação de mais de 50 anos. Na verdade, hoje é uma relíquia, um documento histórico, onde traz aqui imagens, textos sobre aquela época, sobre os ideais do governador José Araújo. E a vice-governadora nos faz a gentileza de nos presentear com esse documento. Muito obrigado. Eu vejo aqui é um também. Também. Tem aqui, olha só, a faixa usada pelo governador na posse. Na posse dele, que foi bordada pelas irmãs. Olha só. Aqui do Acre, muito carinho. Também você vê que ela acervo de família, né? Um acervo de família. Ele está sob a guarda da universidade, cedido ao memorial que tem na cidade de Cruzeiro do Sul. E eu fiz uma cautela para poder mostrar para as pessoas que essas coisas precisam ser conhecidas, né? É verdade, o Acre precisa carinho, né? valorizar a sua história. Bordada. E tem a caneta também que ele usou caneta, na exatamente. Posse. Ele assina o ato de posse dele com essa caneta, ela tem um nome, chama-se A Voz do Povo. Para a câmera? Para onde? Deixa eu mostrar aqui, olha só, caneta linda. As pessoas em Cruzeiro do Sul, elas se cotizaram com centavos, né? E ofereceram essa caneta porque era uma forma delas estarem presentes no ato de posse dele. Então você vê que ela não tinha um carinho e tinha uma expectativa muito grande. Conversando em Cruzeiro do Sul, com algumas das pessoas que você ainda encontra, né, seu puro,
É uma pessoa simples, ele dizendo como ele chegou em Cruzeiro do Sul depois da eleição, carregado nos ombros das pessoas e tal, do que ele queria fazer. Ele disse assim, depois de um ano, estava todo mundo preso. Então, Vice-governadora, esse pedaço esse aspecto histórico em que a senhora e a sua família viveram momentos traumáticos, né? Naquela época, o governador eleito democraticamente, logo em seguida, um ano depois, cassado por conta da ditadura. E aí, 50 anos depois, a senhora assume esse cargo de governadora em exercício e que, de certo modo, resgata o que aconteceu com ele, que foi abruptamente retirado do poder. Como é que é para a família, para a senhora como cidadã, como acriana? O que a gente passou lá atrás foi um momento assim de muita dor, né? De você ver, às vezes, quantos movimentos podem causar dor individual em famílias e marcar. Algumas pessoas daquela época diziam que 50 anos depois você ainda ia sentir o efeito da ditadura militar. Né? Marcou mesmo o país, você sabe disso. E ao mesmo tempo, eu observo o quanto as pessoas, o quanto a sociedade brasileira, ela foi madura na reconstrução do Estado democrático de direito. Os nossos políticos foram capazes de reconstruir e hoje a gente vivencia um dos períodos mais longos de democracia da nossa história. Então, nessa construção, você vê o amadurecimento da nossa sociedade. A Constituição que nós editamos, como a gente tem as políticas sociais, construindo os direitos fundamentais dos nossos cidadãos. Então, é muito importante a gente ter a ideia da importância do momento histórico, de você valorar aquilo que as pessoas passaram, mas também de você estar com a esperança no momento presente, construir o momento presente. Eu digo sempre uma frase que ela, eu acho que marca bem isso. O passado e a história, eles nos informam, mas realmente nos dias de hoje o que nos formata é o trabalho. E um outro aspecto interessante ainda sobre essa questão histórica é que a mãe da vice-governadora, a ex-deputada Maria Lúcia, foi eleita deputada federal logo em seguida à cassação do governador e que naquela época ela foi apontada como um fenômeno eleitoral, porque a própria eleição dela fez com que outros 3 deputados, não foi isso? Foi também conseguissem a cadeira na Câmara. Como é que foi esse lado? Ele saiu em 64, quando teve o cerco militar ao Palácio. Foi uma coação, né, um momento de violência muito forte sobre ele e sobre os representantes do Legislativo também, que foram obrigados a votar uma emenda que conduzia o capitão Cerqueira aos destinos, né, de direção do nosso Estado. Então, você imagina aquele momento, o país passando por uma turbulência, um Estado recém-criado vivenciando isso. Então, ele saiu em 64, aí começou, foi preso, respondeu a processo, foi muito perseguido. E em 66, ele infarta dentro da auditoria militar, por isso eu me chamo a auditoria militar em Belém. Ela estava grávida de mim e sai o ato de cassação dele. Né? E aí, eles resolvem que ela sairia candidata a deputada federal no lugar dele. Ela enfrenta, porque todo mundo avisa para ela, não faça isso. Eles são terríveis com as mulheres dentro dos porões da ditadura. Você sabe o que você está enfrentando? E eu acho que a minha mãe, ela é uma pessoa de uma fortaleza, realmente, porque ela foi capaz de enfrentar esse momento ao lado dele. Ela foi uma grande companheira na construção também, aqui no tempo que ela passou, dessa parte do olhar do social, enfrentou realmente o DOPS na porta de casa e nunca passou para a gente qualquer objetivo de vingança. Ela dizia sempre que aquelas pessoas não tinham tido luz e que a gente tinha que ter compaixão dessas pessoas. E a partir de 66, quando ela se candidata, ela vai para o exercício do mandato, tem essa votação brilhante a votação dela, porque eu acho mesmo que o povo queria dizer naquela época que não concordava com o que tinha acontecido. E era a oportunidade na eleição proporcional, já que não era mais possível a eleição para o poder executivo, ele queria demonstrar insatisfação. A eleição dela elege 3 deputados federais. Aí ela
fica no exercício do mandato, ele impedido já de vir ao estado do Acre, continuando a responder os processos, e vem uma votação que é emblemática dentro do Congresso e dentro da história do nosso país, que é a cassação do deputado Márcio Moreira Alves, por conta dele ter conclamado as pessoas a não participarem do 7 de setembro e tal, com algumas declarações mais fortes. E a cassação dele não sai pela votação do Congresso, e logo em seguida vem o endurecimento da ditadura, ela é cassada pelo AI-5 e vem o fechamento do Congresso, né? Agora, voltando para a nossa realidade atual, vice-governadora, a senhora, eu falei no início, esteve à frente da gestão do Estado desde o último dia 3, e a senhora é procuradora do Estado, quer dizer, uma servidora de carreira, e nesse início de gestão a senhora fez algo diferente, que foi visitar as repartições, se aproximar da administração pública e, além do olhar político, o que é normal, teve também esse olhar técnico. E aí, qual foi o diagnóstico? O que a senhora pode nos dizer desse período em que esteve como governadora em exercício? Um período muito rico, né? E assim, como você falou, eu já sou procuradora do Estado há 20 anos. E a gente acompanha o amadurecimento da nossa administração, né? A administração, ela vem crescendo muito em tecnicidade, no pé da responsabilidade que nós buscamos sempre, de ampliar os nossos quadros de técnicos dentro do Estado, para você cobrir aquilo que é necessário em termos de políticas públicas, porque é sempre um desafio, né? Todo mundo fala que o ano de 2015 vai ser o ano do aperto. A gente vê alguns outros estados já com situações muito delicadas, em termos de não quitação das suas obrigações com servidores e tudo. E essa responsabilidade, essa maturidade que a gente tem, tanto na captação dos investimentos, quanto na gestão dos recursos de custeio e do nosso pessoal, da valorização das pessoas que realmente fazem acontecer dentro do Estado, vem garantindo a gente uma sanidade em diversos campos da nossa atuação. Então, nesse tempo que eu fiquei à frente, nós fizemos algumas visitas, porque, acima de tudo, o potencial das pessoas tem que ser reconhecido. Você pedir às pessoas a colaboração, passar os indicativos, discutir equipe, discutir manutenção daquilo que seja necessário no início da administração, também envolve esse olhar mais carinhoso, né? Então, nós conhecemos, mas nós sabemos que tem algumas áreas em que a gente tem ponta de atuação, como agora na questão dos serviços ambientais do nosso Estado. Está nascendo, é um verdadeiro sistema de atuação. Então, nós temos que estar junto com essas pessoas fazendo. O servidor, ele é uma prata que nós temos que valorar sempre dentro desse caminho. Tem uma questão que em todo governo existem as nomeações para os cargos de confiança. Algumas são nomeações políticas e, eventualmente, o nomeado não tem exatamente o perfil técnico necessário para gerir determinado setor. E aí, nesse aspecto, o que o governo pensa exatamente para suprir essa eventual carência, né, com assessores, com uma capacitação do próprio nomeado, enfim, como é que a senhora avalia esse lado? Eu acho que a gente pode casar as duas coisas. O fato de uma pessoa ter uma indicação política, você tem que procurar adequar exatamente a capacidade dela ao local em que ela vai estar. Isso é possível, é plenamente possível. Nós vemos isso em várias instâncias de toda a administração. Então, você colocar a pessoa onde ela tenha realmente o potencial para ela desenvolver um bom trabalho, para ela estar junto com as pessoas e somar, seja no olhar mais técnico ou mais político, porque existe isso. O que tem que existir é sempre o compromisso com o engrandecimento da política pública que nós oferecemos ao cidadão, à cidadã. Esse olhar que nos traz, às vezes, alguém que é de uma comunidade, ele é considerado, a gente chama isso até da construção da democracia participativa. Não é só a tecnocracia, é a gente trabalhar a administração com esse olhar integrado, partindo junto para uma ação em consonância com aquilo que interessa para a comunidade. Nós fomos eleitos num processo que é político, mas devemos ter o pé da responsabilidade e do cuidado com